E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 15, 16 e 17 de Mateus. Vamos estar dando continuidade ao nosso plano de leitura anual e diária da Bíblia. Hoje também estaremos fazendo uma live às 6h30 sobre a outra metade de Gênesis que a gente disse que faria. Lá, uma participação especial com minha amiga Karine. Ela vai estar também comentando aqui junto comigo sobre Gênesis. Vai ser algo bem rápido, bem sucinto. Então, vamos lá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós, que o Senhor venha abençoar minha vida, a vida da pessoa que está escutando, enfim. Muito obrigado por mais uma vez termos essa oportunidade, por termos esse privilégio de estarmos lendo as Escrituras Sagradas, termos esse tempo, glórias a Deus, para, enfim, poder ler. Muito obrigado por estar num lugar que nós podemos estudar, podemos propagar a nossa fé, que cada dia a gente venha anunciar o Evangelho, anunciar, glórias a Deus, aquilo que a gente lê, que a gente venha aprender, pôr em prática e assim evangelizar, Jesus. Alcançar as vidas que estão aí se perdendo. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. Do capítulo 15, recebe um título assim: O ensino sobre a pureza interior. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que os homens não são contaminados pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isto que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Pronto, encerramos o versículo 20 aí. O ensino sobre a pureza interior. Agora nós vamos para o versículo 21, que recebe o título: A Mulher Cananeia. Versículo 21. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada.
Pronto, encerramos o versículo 28, a mulher cananeia. Agora nós vamos para o versículo 29 que recebe: Jesus cura muitas pessoas. Versículo 29. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu ao monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus, o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, e os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Pronto, terminamos também no versículo 31, Jesus curando aí muitas pessoas, muita gente. Agora nós vamos para o versículo 32, que recebe o título: A segunda multiplicação dos pães. Versículo 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus respondeu: Quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que o distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Agora nós vamos para o capítulo 16, que também recebe um novo título: Os líderes exigem um sinal. Versículo 1. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrassem o sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem o sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Pronto, agora nós terminamos aqui no versículo 4, o título aqui: Os líderes exigindo um sinal a Jesus. Agora nós vamos para o versículo 5, que recebe o fermento dos fariseus e saduceus. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Terminamos aí no versículo 12, o fermento dos fariseus e saduceus. Agora nós vamos para o versículo 13, que recebe: Pedro declara sua fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém
que ele era o Cristo. Pronto, encerramos aqui no versículo 20, Pedro declarando a sua fé. Agora nós vamos para o versículo 21 que recebe: Jesus predisse sua morte. Versículo 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Agora nós vamos para o versículo 24, que tem um novo título aqui: o ensino sobre o discipulado. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Agora nós vamos para o capítulo 17, que recebe um novo título, que é a Transfiguração. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Pronto, encerramos aqui no versículo 13, a transfiguração de Jesus aí. Agora nós vamos para o versículo 14, que recebe: Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. O homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Pronto, encerramos aqui Jesus curando o menino possuído por demônios. Agora nós vamos para o versículo 22, que recebe: Jesus predisse sua morte pela segunda vez. Versículo 22. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas.
será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Pronto, encerramos aqui a segunda vez que Jesus prediz fala sobre sua morte. E agora nós vamos no versículo 24. Ele recebe um novo título: o pagamento do imposto do templo. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram o imposto de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pague-a e use-a para pagar os impostos de nós dois. Amém, meus irmãos? Mais um dia terminamos aqui o nosso propósito de ler a Bíblia aqui, a leitura diária. Estamos aí prosseguindo para terminar a leitura anual. Que cada dia a gente venha buscar cada vez mais, conhecer mais a palavra de Deus, prosseguir conhecendo o Senhor, aprendendo da sua palavra e também, é claro, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente conhece. Porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que a gente conheça para a gente, enfim, colocar em prática, para a gente obedecer. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a minha. Que você venha se inscrever. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos e as outras notificações. Tudo que a gente postar aqui você vai ver. Então não perde tempo, porque assim você não vai deixar de assistir os vídeos. Todo dia que eu postar a leitura diária você vai estar aqui assistindo, acompanhando, certo? E também deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque assim você vai abençoar mais pessoas ainda. Pois é isso aí, meus irmãos. Tenha um dia abençoado, que Deus continue te abençoando, que você venha meditar. A gente leu, mas medite, para a gente colocar em prática, para a gente aprender melhor ainda, certo? E não se esquece da live hoje, viu? 6h30, quarta-feira, hoje, certo? Live 6h30, outra metade de Gênesis. Tchau, paz do Senhor e até amanhã.